Quando eu comecei as minhas pesquisas acerca da consciência, assim, falei, vou tatear um pouco para além do ortodoxo, né, do habitual. O primeiro passo é justamente as fenomenologias do espiritismo, justamente, é verdade isso? Sim. Não é? Porque a gente sempre tem aquela visão, né, distante, pelo menos é o que eu tinha, do espiritismo. Então, assim, aqui no Brasil é uma vertente, uma doutrina muito bem ancorada na filosofia, na caridade. Sim. E tal. Em outros países, como na Europa, talvez não seja tão forte assim essa questão filosófica, mas a fenomenologia é de curiosidade das pessoas, né? Então eu acompanhei e pesquisei muitas coisas. Por exemplo, tinham manifestações de escrita nas fitas, né? A pessoa colocava uma fita dentro do videocassete e a fita saía com escritos, né? Como se fossem os espíritos escrevendo as suas assinaturas do outro plano se materializando ali, né? O próprio efeito do ectoplasma, né? Sim. Tem pinturas mediúnicas, o próprio Gasparetto. Cara, o Gasparetto no Jô, assim, é uma coisa impressionante. Ele com duas mãos fazendo a pintura, assim, ó, na frente do Jô. Sim. E daí Monet se manifestou através dele. Ele fez uma escultura também de argila assim, um tempo tão recorde que um escultor que é profissional na área falou, não é possível que ele tenha feito isso, sabe? Uma coisa assim fantástica. O Gasparetto era muito forte nisso, né? O próprio Chico Xavier, né? No filme dele, nas leituras dele, a gente percebe tanta manifestação, né? Uma das coisas curiosas é justamente o fato daqueles repórteres terem se passado por repórteres americanos e tal, e entregaram o livro para ele, e falaram que tinha um nome americano, e daí ele assinou o livro, eles levaram para casa, depois de um tempo eles foram abrir e estava o nome verdadeiro deles, né? Tanto que eles se retrataram depois. Então, assim, é a fenomenologia muitas vezes que gera curiosidade nas pessoas para saber, não é, acontece ou não acontece. Então, é um caminho também a gente perceber e estudar isso aí. E existem hoje pesquisas neurais, neurocientíficas acerca da mediunidade, né? E uma pesquisa mais recente, dentro de uma mediunidade de psicografia, se percebeu que as áreas do cérebro da criação, que é, por exemplo, fazer uma escrita, eu tenho que ativar a área da criação do meu cérebro. Não foram ativadas, foram outras áreas que foram ativadas. Mas um cara está escrevendo, criando um negócio, né, e não está acessando essas áreas. Outra coisa, você percebe no exame, no eletroencefalograma do médium, que existe uma somatória na ondulação, né, nas ondas emitidas, ou seja, uma onda se soma a outra e forma um vale, uma crista enorme, provando em teoria, mas assim, mostrando que tem uma força agindo sobre ali, né? Então, eu acredito que essas fenomenologias ajudam também as pessoas a desmistificar. Né? E Allan Kardec foi criando todas essas situações, né? O que foi interessante ao tempo de Kardec, porque como era muito, então ele teve a oportunidade de viver fatos, né? Então, nesse caso aí que você colocou, ele, por exemplo, teve experiências com médiuns que eram analfabetos, não sabiam ler nem escrever. Escreviam quando estavam mediunizados. Então, assim, são casos raros, porque, claro, o espírito ele tem uma dificuldade material a vencer, né, no momento da comunicação mediúnica, e se a pessoa não sabe escrever, ele tem que romper mais uma dificuldade ainda, até motora do próprio médium. Mas é possível, os espíritos fazem. Então a pessoa escrevia, pessoas que escreviam em línguas que ela não conhecia. Aí alguns falam, mas captou aí no espaço com as pessoas que estavam ali que sabiam. Nenhuma delas sabia outra língua. Então, espíritos que vão lá e psicografam, entendeu? Em outras línguas, que não tem nada a ver. E só mais no sentido de provar mesmo. Da fenomenologia, né? Da percepção.